Bonjour, bonjour, mes amis. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vamos ter mais esta live. A plataforma vai estar notificando as pessoas sobre a live. Então, eu estou dando um tempinho para que as pessoas estejam entrando e a gente vai começar a nossa live. A nossa live de hoje é uma resenha de um livro que eu acabei de ler. Olá para todos que estão entrando, muito obrigado. Ivânia, muito obrigada a todos que estão chegando. Bem, eu vou me apresentar para as pessoas que não me conhecem, que estão aqui entrando na live. Eu sou Cristina Oliveira, sou uma escritora iniciante, independente, sem patrocínio, fazendo o que eu mais amo, que é falar sobre Paris. Eu estudei na Aliança Francesa há muitos anos e eu amo de paixão Paris, a cultura, a gastronomia, a arquitetura, tudo que se relaciona a Paris é uma paixão que eu trago comigo. Eu sou uma escritora e como eu tenho essa paixão, eu escrevi um livro, que é este livro aqui, é um romance francês, O Globo de Neve de Montmartre. E em conjunto, eu também peguei as etapas do meu livro, os capítulos do meu livro, e transformei em um livro de colorir, que é o livro Vamos Colorir Montmartre. Um complementa o outro e vice-versa. Colorir é uma arte-terapia e ajuda em muitas coisas. Estresse, ansiedade, concentração, para os idosos, libera dopamina. Eu comecei a fazer arte-terapia com os meus filhos. Vários amigos estão fazendo também, estão adorando. E Cristina, onde eu encontro o seu livro, o romance e o livro de colorir? Na Amazon. Se você entrar na Amazon, você vai fazer um cadastro na Amazon. Um cadastro simples, depois você vai colocar na pesquisa o nome do livro ou o nome da escritora, Cristina Oliveira, e aí vai chegar para você no seu celular, ou no seu laptop, ou no seu computador, os meus livros. Também tem versões no inglês e no francês. Bem, gente, eu estou aqui comentando um pouquinho sobre mim para que vocês me conheçam e eu vou já começar a nossa resenha. A nossa resenha do livro do meu amigo escritor Ivo Pazin. Aqui está o livro dele. Nós vamos fazer a resenha deste livro. Aqui o livro do Ivo. Além do que os olhos podem ver. Vamos começar, gente, a nossa resenha do livro do meu amigo Ivo Pazin. Eu estava muito ansiosa para ler o livro do Ivo, porque o livro dele conta a história de vida dele. Então, quando o livro chegou, eu fiquei muito feliz. Obrigado, Ivo, pelo livro. Aliás, eu recebi 2 livros com uma linda dedicatória. Eu separei um tempinho para começar a ler. Ele é um livro de 78 páginas. Vocês podem ver aqui que é um livro rápido de ler. É fininho. Junto com o livro, você ganha um marcador. Eu amei a capa do livro. E também vem a dedicatória do meu amigo Ivo. Ok, gente? Bem, este livro, eu tenho o hábito de não ler o livro correndo. Independente do livro ser de 200 páginas, 500 páginas ou 50 páginas. Ah, o livro é fininho, eu vou ler em poucas horas. Eu reservo esse momento só para mim. Eu vou sentar no melhor lugar que eu gosto, vou pegar o meu chá e vou começar a degustar, a ler e a entrar no coração e no pensamento desse escritor. Eu, geralmente, quando eu gosto muito do livro, eu leio os capítulos até 2, 3 vezes. Porque eu degusto todo esse conhecimento, toda essa experiência. É uma experiência, esse conhecimento que esse escritor está trazendo para mim. Me enriquecendo. Cada livro que você lê, você se enriquece. E então, esse livro eu li em 3 dias. Porque à medida que eu ia lendo os capítulos, ele te obriga a refletir, a pensar,
a analisar muitas coisas no seu interior. Então, este livro, ele mergulha na profundeza da sua alma. Exatamente. E você percebe muita coisa com o seu coração à medida que você vai lendo os capítulos. Como a coisa acontece? O livro é uma história de um acidente que o protagonista, aos 18 anos, sofre. Sim, 18 anos, do nada, ele sofre um acidente. E a vida dele muda completamente. Um jovem começando a sua vida. E de repente ele descobre que ele não consegue mais enxergar. Olha que coisa, gente. E aí começa a luta do protagonista, que ele no total faz 15 cirurgias. A última cirurgia na história foi em 2023. Então esse livro, ele é uma história de vida. Quando você vai lendo o livro, você vai entendendo a superação, as dificuldades do dia a dia, do cotidiano de uma pessoa que não enxerga como antes, como uma pessoa normal. Então, ela agora vai ter que se moldar, se transformar para esse ambiente completamente novo, que é não ter mais a visão. E o nosso protagonista, ele enfrenta milhões de desafios, porque ele fica meses no hospital para tentar conseguir o máximo possível de visão. E os capítulos vão se desenrolando e mostrando todos esses desafios, esses obstáculos, esta superação de não ter mais a visão. Ele compromete muito o olho direito no acidente e consegue enxergar um pouquinho do olho esquerdo. Então a história, os capítulos vão contando todas essas cirurgias, que foi num total de 15 cirurgias. 15 cirurgias o nosso protagonista passou para tentar recuperar a sua visão. E à medida que eu ia lendo isso, você começa a valorizar muitas coisas na sua vida. Você começa a ver o quão você tem que agradecer. Uma delas é você ter a sua visão. E na história do livro, você vê as dificuldades que o protagonista tem que enfrentar por não ter visão. Ele enxerga a vida sem conseguir enxergar. Ele enxerga as pessoas com um olhar que antes ele não possuía. Agora ele consegue enxergar a empatia. Ele consegue ver coisas interiores, porque ele tem que entender tudo que acontece em volta da vida dele. Essa tragédia que aconteceu transforma a vida do protagonista. E ele é uma pessoa positiva, guerreira, lutadora, que não se deixa abater. E ele fala, não, se existem recursos na medicina, eu vou lutar, eu vou conquistar, eu vou tentar melhorar a minha condição o máximo que eu puder. E isso é uma coisa muito contagiante. Porque os nossos olhos, eles estão o tempo inteiro olhando aceleradamente. E quando você olha com essa aceleração, você deixa de enxergar muita coisa que está ao seu redor, de valorizar muitas coisas. E ele é uma pessoa, o nosso protagonista é uma pessoa muito esperançosa, resiliente. Não é fácil. 18 anos e você tem que se reinventar. Você tem que se refazer numa situação totalmente nova. E você começa a ver a vida com um olhar totalmente diferente. Então, à medida que eu fui lendo, eu fui vendo todos esses obstáculos, eu fui vendo toda essa superação, eu fui refletindo, eu fui vendo a alegria que nós temos de enxergar. Porque, gente, eu falo muito isso. O mundo, ele é colorido. Ele não é preto e branco. Se a gente olhar o mundo com os olhos corretos, você vai ver cores em tudo. É lindo. Então a gente tem que parar de olhar com esse olhar acelerado, estressante e começar a ver o que realmente importa na vida da gente. Uma chuva que cai, um pôr do sol, uma pessoa que está do teu lado que você ama. O olhar é uma coisa muito importante. O olhar do coração das pessoas, a empatia. Então o livro, ele te traz toda essa reflexão.
Ele faz você parar, valorizar, ver que existem pessoas em condições que não enxergam, que passam por milhões de dificuldades no Brasil. A gente ainda tem que evoluir muito para que essas pessoas tenham um espaço na vida, porque existem muitos lugares que não estão preparados para uma pessoa que não enxerga, que não tem a visão à sua disposição. E esse protagonista, ele luta, ele acredita, ele tem fé. Ivo, incrível, eu fiquei vendo o quão grande é o seu coração, a sua luta, a sua garra. Realmente é um guerreiro. Você usa uma frase, a parte do livro tem uma frase que eu amei, que ele fala duas frases que eu gostei muito. Se você tem um limão, porque a vida é cheia de limões, faça uma limonada. É a resiliência. Faça uma limonada. E uma coisa que ele não admite é você reclamar. Ele fala no livro que você não deve reclamar, e sim você deve agradecer. É verdade, você tem que agradecer. Então, esse livro mostra as dificuldades de uma pessoa que perde a visão. A garra dessa pessoa. O agradecer por ela estar viva, porque foi um acidente muito grave. Ela poderia ter perdido a vida. No entanto, ela ficou ali. Deus deu-lhe o poder de estar vivo. E ele foi à luta. Eu vou tentar enxergar. E na leitura, eu fui lendo, foram 15 cirurgias. A cada cirurgia, nossa, eu me coloquei no lugar do protagonista. Gente, tem que ter muita força interior. Tem que querer muito. Tem que não se deixar abater com as dificuldades que acontecem. E não é uma dificuldade pequena. Sua vida vira de cabeça para baixo com a situação dessa. Então é um livro que vai te prender e vai te fazer refletir. Vai te fazer refletir que na sua vida você tem que agradecer muita coisa. Que em vez de a gente reclamar porque não fez a viagem tal, ou porque não comprou tal coisa, a gente tem que agradecer que a gente enxerga, que a gente escuta, que a gente anda, que a gente respira, que a gente não está no hospital por algum motivo. E que mesmo que você esteja numa condição bem difícil na sua saúde, você tem que alimentar a esperança no seu coração. Você tem que acreditar que a ciência, que a tecnologia, que tudo isso está vindo para ajudar as pessoas. Então o livro te faz refletir sobre tudo isso. Você para e pensa, caramba, que luta. E ele fez uma faculdade, nosso protagonista, ele fez uma faculdade de direito, com todas as dificuldades. Ele casou, ele tem 4 filhos, e o 5º filho dele, como ele comenta, é o livro dele. Então, é muita superação, é uma lição de vida. É uma lição de vida. É, assim, uma força muito grande, gente. Eu acho que isso é maravilhoso, para você ver essa garra. Obrigado, Ivo, por você estar aqui na minha live. Eu estou falando sobre o seu livro, sobre a garra do protagonista, a esperança, a superação, a resiliência. Como ele foi vencendo em cada capítulo, em cada cirurgia, todas as dificuldades, sempre na esperança de melhorar, de enxergar cada vez mais. E, em paralelo com isso, ele não parou de viver. Ele foi estudar, ele foi trabalhar, ele foi montar sua família, tentar fazer a vida ser uma vida colorida, com um olhar de que eu estou vivo e que eu mereço viver e ser feliz. Então, eu amei mesmo seu livro. Hoje eu terminei de ler, eu não li, como eu falei, com rapidez, eu li calmamente. Eu levei 3 dias, nossa, mas é um livro tão fininho, mas eu degusto o livro, porque quando eu estou lendo um livro, eu sei que eu tenho um pedaço daquele escritor, eu tenho a experiência, eu tenho a vida dele, eu tenho o coração dele, e isso vai me enriquecer. De alguma maneira, quando eu pego um livro, eu vou me enriquecer. Eu vou aprender algo. E lendo seu livro, eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi principalmente a valorizar a vida. Não reclamar e agradecer. Pegar todos os limões que vão surgindo no dia a dia da gente, que todo dia a gente tem um limão, né? E fazer uma caipirinha, fazer uma limonada e seguir em frente. Porque o tempo continua igual. Então esse livro, assim, ele transmite muita espiritualidade, um autoconhecimento,
É uma leitura que cura, que transforma, que inspira pessoas à medida que você vai lendo. Eu fiz aqui algumas anotações, porque à medida que eu ia lendo, eu não queria perder esse meu sentimento. Então, eu ia anotando o meu sentimento para que eu pudesse passar isso para vocês. Porque isso são momentos. Então, quando você está lendo um capítulo, você está dentro daquela história e aquilo vai te dando sensações e reflexões, sentimentos, e eu tenho esse hábito de anotar. Então, à medida que eu fui lendo o livro do Ivo, eu fui fazendo algumas anotações. Ele coloca tudo com um olhar muito especial à vida. Então, em muitos capítulos, eu vejo isso. Ele começa a ter um olhar de empatia. Isso é uma coisa muito, muito importante no mundo. A empatia. E você aqui é tocado na leitura, te dando essa força, essa garra, essa esperança, que a cada momento você vai lendo os capítulos e vai adquirindo. E tem uma evolução, porque ele começa no capítulo 1, com a tragédia, e à medida que os capítulos vão passando e você vai lendo cada capítulo, você vai vendo a superação das cirurgias, que foram 15 cirurgias no total, a última foi agora em 2023. Você sai outra pessoa. Quando eu li isso aqui, eu li o livro, eu falei assim, caramba, eu tenho que aprender a agradecer muito. E eu sei, e olha que eu já passei muitas dificuldades na minha vida. Todos nós temos, né, as nossas dificuldades. E eu li e entendi que a gente tem que ter um olhar de gratidão para tudo. Então eu recomendo muito que vocês leiam o livro do Ivo Pazin, aquele. Você pode entrar em contato com ele diretamente e adquirir o livro. São 78 páginas, então não é uma leitura muito demorada, mas é uma leitura que vai fazer você valorizar, pensar e refletir sobre a sua vida. Então, essa é a minha resenha desse livro que eu acabei de ler do Ivo, Além do que os olhos podem ver. É verdade. É enxergar muita coisa interior. Então, gente, obrigado por mais esse momento que eu consegui aprender, crescer, evoluir, lendo o livro do meu amigo Ivo Pazin. Foi uma história de superação. E até a nossa próxima leitura. Comigo, Cristina Oliveira. Eu sou uma escritora iniciante, independente, que ama Paris e tem um romance francês, O Globo de Neve de Montmartre. Muito obrigado, o meu grande abraço e até a nossa próxima resenha.